A procura de motoristas de aplicativos por aluguel de carros cresceu 25% em julho e 20% com veículos para turismo de lazer ou negócios. Um alívio para o setor que registrou uma queda de 80% durante a pandemia. Eu converso com Paulo Miguel Júnior. Ele é presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis. Bom, Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de entender com você como que o setor recebeu esse aumento de procura em relação à locação de carros. Na verdade, o setor gostou muito disso daí. Nós estávamos há 4 meses já com uma queda forte da utilização dos veículos, né? Então, qualquer retomada que a gente obtenha, e essa agora foi um pouco mais forte no final de junho, começo de julho, veio agradar muito as locadoras, né? Agora, são carros que são alugados por motoristas, né, de aplicativos e também veículos para lazer e turismo, né? Ou seja, tem aí uma leitura um pouco mais detalhada em relação a esse público, né? Sim, porque o nosso setor ele é dividido em 3 segmentos, tá? Vamos falar a terceirização de frota, que é o aluguel de veículo para empresas, né? Locações de longo prazo. E a parte que nós atendemos aplicativos de transporte e também o turismo de lazer e negócios. Isso já dá uma interpretação, né, de que outros setores também estão buscando essa retomada, né? Esse é justamente o sentido da pergunta, ou seja, para quem vai alugar algum carro ligado ao turismo, é sinal de que algumas pessoas já vão usar esse tipo de serviço, ou talvez a questão de motoristas de aplicativo, ou seja, aos pouquinhos esses setores acabam voltando e aquecendo o setor que você representa? Sim, exatamente. O nosso setor foi severamente atingido por conta da falta de circulação de pessoas, né? Com a campanha Fique em Casa, com as pessoas mais resguardadas tentando evitar o contágio, elas param de circular. Parando de circular, nosso setor é totalmente atingido, né? Só para exemplificar, a locação de veículo para turismo de lazer e negócios está diretamente ligada à parte de aeroportos, né? Boa parte desses carros estão em aeroportos. E como os voos, a demanda do setor aéreo também foi paralisada, os nossos clientes sumiram, né? Então, não tínhamos para quem locar o carro. Algumas locações regionalizadas para as pessoas das próprias cidades, alguém que precisava emergencialmente se deslocar, mas foi uma redução muito, muito impactante. Nós temos também o aluguel para aplicativos de transporte. Os motoristas que trabalham para os aplicativos estão utilizando bastante os veículos de locação. E como as pessoas não estavam se deslocando para lugar nenhum, eles não tinham como trabalhar, e para não ficar pagando a mensalidade do carro, eles também devolveram esses veículos às locadoras, né? Para a gente poder ter uma ideia, por exemplo, comparando o período de pandemia, né, durante aí o isolamento, como é que estava a procura e como é que está hoje? Olha, nos principais momentos, que foram final de março, começo de abril, nós tivemos 90% de redução na locação de lazer do turismo de lazer e negócios e 80% no aluguel para aplicativo. E isso já retomou em torno de 20%, 25%, né, nos últimos 15, 20 dias. Né? Que é um sinal favorável que as pessoas estão começando a circular, né? Você acredita que essa retomada já significa uma retomada firme, consistente? Não, ainda não, porque como a pandemia, o Brasil é muito grande, né? E como a pandemia está atacando alguns estados de maneira diferente, em tempos diferentes, a gente tem estados que voltam a funcionar e a chamada segunda onda aparece, voltam a fechar novamente. Então, eu acho que ainda é um momento cíclico, né?
ainda não dá para afirmar que essa retomada já está começando de forma contínua, sem interrupção. Você diria que nesse período de isolamento que vocês mais sofreram, ou seja, houve aí um impacto maior no aluguel diário desses veículos? Sim, o aluguel diário e o aluguel para motorista de aplicativo. Esses dois segmentos foram severamente atingidos. Agora, qual que é a expectativa de vocês diante dessa retomada que já dá um alívio, né, depois de vários meses de enxugamento? Sim, nós estamos vendo uma boa perspectiva de crescimento, porque as pessoas vão buscar o isolamento no transporte como forma de prevenção à pandemia. E com isso, a gente tem alocação de veículos para pessoas físicas, que eu acho que é um negócio importante, principalmente nesse período, as pessoas que não tinham carro ou que em algum momento optaram por deixar de ter o carro e utilizar o transporte compartilhado ou transporte coletivo, nesse momento vão voltar a buscar um carro para o seu uso e por um período podem locar os carros das locadoras, locar por um mês, 2 meses, até que tenha efetivamente uma estabilização da pandemia. E também os motoristas de aplicativo, porque nós vamos ter um grande desemprego, né, nos próximos meses aí por conta resultado da pandemia, né? E isso vai fazer com que vários motoristas procurem os aplicativos como forma de renda e fazer a locação do veículo também. Então, a gente espera um aumento de demanda para essas pessoas que não tinham carro ou para quem nunca locou o carro e agora busca uma forma de preservação maior, e os aplicativos de transporte, que eu acho que vai crescer o número de usuários nos próximos meses. Isso pode influenciar, esse cenário todo pode influenciar, por exemplo, na questão do aumento da idade média da frota? Vai influenciar na idade média da frota, porque as locadoras tinham um ciclo de vida de veículos de aproximadamente 12 meses, né? Com a paralisação, os carros ficaram parados, não houve desgaste dos veículos, então eles vão ficar mais tempo com os veículos, não vão ser 12 meses. Deve passar aí para uns 14, 15, até 18 meses. Mesmo porque o mercado em si, hoje, tem uma deficiência de carros novos para entrega. Então, as locadoras não podem se desfazer dos veículos porque eles não têm outros veículos para repor. Perfeito, Paulo. Então, muito obrigado pelas suas informações.